Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma tendência recente de revisar obras clássicas, substituindo ou até removendo trechos ou termos problemáticos. Será que isso aqui é uma censura? Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo seus comentários e sugestões para próximos temas. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. Recentemente, saiu uma matéria no jornal britânico The Telegraph sobre uma atual censura progressista de algumas obras da autora Agatha Christie, que é famosa pelos seus livros clássicos de crimes fantasiosos. E alguns outros veículos de mídia também reproduziram essa matéria, mas a revista Veja foi a que mais se aproximou do tom alarmista da matéria original. A editora HarperCollins, que é responsável por editar e publicar os livros da autora, já fez isso em 2020 com algumas outras obras clássicas, mas agora projeta fazer com algumas outras que, segundo a própria editora, vão ter uma linguagem mais adequada aos tempos atuais. E, bom, pensando que esses livros foram escritos entre a década de 1920, 1970 e 80, durante o século XX, é de se esperar que, no mínimo, haja ali termos que não são muito apropriados aos dias de hoje, ou que pelo menos não sejam tão bem vistos. Acho que um bom ponto de partida para essa discussão é primeiro falar sobre o que não está acontecendo. Não, isso aqui não é uma censura, já que não é uma ação institucionalizada pelo governo para censurar alguns autores ou obras. Nós estamos falando de empresas privadas, que é, por exemplo, essa editora HarperCollins, que para manter o seu lucro com a reedição dessas obras clássicas, adota uma ideia muito rasa de progressismo para fazer a manutenção da própria imagem e também do autor que ela vai publicar. Afinal, ninguém quer estar associado, quer ter o seu produto associado a ideias misóginas, racistas, qualquer coisa que seja condenável hoje em dia. Então, as grandes empresas não estão interessadas nesse grande debate sobre como a gente poderia interpretar esses temas à luz do contexto da época. Não, a ideia aqui, a lógica é muito simples. Se hoje em dia o discurso condena esse tipo de ideia que está presente em várias obras que foram produzidas no passado, então eles passam tudo para debaixo do tapete e mantêm aqui os seus acionistas felizes e a imagem da empresa boa. Agora, a discussão sobre obras clássicas, os sintomas do seu tempo, é sim uma discussão bem produtiva e muito importante. No caso, livros, por mais que pareçam estar à frente do seu tempo, por causa da sua singularidade e originalidade, foram produzidos por pessoas que estavam inseridas dentro de um contexto histórico, dentro de um recorte temporal. Ou seja, ninguém pode estar à frente do seu tempo, já que só pode produzir, já pode existir e pensar dentro daquele recorte temporal. Então, por mais que Agatha Christie, nesse caso, não fosse uma aberta defensora de antissemitismo e de ideias colonialistas, racistas, que estão inseridas nesse contexto, a sociedade na qual ela vivia reproduzia esse tipo de comportamento e não via como problemático esse tipo de discurso que nós hoje percebemos como afeta os diversos grupos sociais. Aliás, nessa época era normal para a elite branca europeia o domínio, a exploração dos povos que eram colonizados ou eram dominados pelo Império Britânico. E esse tipo de dominação começou há muitos séculos e continuou, apesar de acabar formalmente algum tempo atrás, continuou sob outras formas. Nós vemos, por exemplo, a disputa que nossos irmãos argentinos ainda têm sobre as Ilhas Malvinas, que sofrem ameaça de invasão pelo Império Britânico. Mas então, o que fazer com esses trechos problemáticos em obras clássicas? Bom, para quem não é afetado diretamente por esses discursos, então é muito mais fácil fingir que nada aconteceu, apagar o passado e nem levantar nenhuma discussão sobre isso. Para a editora HarperCollins, por exemplo, uma editora britânica, que só quer defender o seu lucro e se afastar de controvérsias que possam impactar a sua venda, é muito mais fácil simplesmente fingir que esse passado colonialista, escravista, racista e antissemita nunca aconteceu, nunca existiu e deixar por aí. Agora, para as pessoas que, como vimos na Veja e no Telegraph, defendem que isso é uma censura, que tudo isso é mimimi, tudo tem que ficar do jeito que está, e está tudo bem deixar discursos antissemitas, racistas naturalizados naquelas obras, porque, bom, eles não são afetados diretamente por esse discurso, não é mesmo? É muito mais fácil defender isso se você não é o alvo desse tipo de agressão. Eu, particularmente, sou contra o apagamento desse tipo de trecho, porque é muito mais fácil enterrar o passado e assim também enterrar qualquer discussão crítica, reflexão histórica sobre essas obras literárias, que no final são os documentos que nós estamos trabalhando. Como, por exemplo, se tenta fazer no fim da escravatura do Brasil, esconder esse tipo de informação só serve a quem não quer se responsabilizar pelas atitudes, pelo que se foi feito no passado.
Então, o que fazer, não é? O Museu do Picasso, por exemplo, na França, nesse caso, ele preparou uma mostra em que eram convidados artistas para fazer intervenções feministas, decolonizadoras, que aproximavam a discussão crítica às obras do autor. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de intervenção permite a reflexão, permite o trabalho crítico da obra que foi produzida num contexto em que, e a partir de uma visão de mundo que nós hoje lutamos para combater, lutamos para acabar com esse tipo de discurso. Por exemplo, o abuso e a objetificação de mulheres, ou a apropriação de símbolos e elementos das culturas africanas em uma época em que havia genocídio e exploração no continente. Então, no caso da Agatha Christie, que é um livro, nós podemos pensar em prefácios que elucidam, que trazem à luz esse tipo de contexto e por que nós problematizamos o que está escrito lá, ou por que algumas falas de alguns autores, de alguns personagens lá, algum monólogo interior, reflete esse tipo de comportamento que nós abominamos hoje em dia. Por exemplo, deixar notas de rodapé em trechos destacados, explicando por que aquele trecho não tem que ser normalizado e por que se destacou aquele trecho na obra. Não é apagar, mas é trazer essa discussão para as obras. E isso vai permitir o debate para que se cresça e que se aprofunde esses temas. Que, claro, não é tão fácil quanto fingir que nunca aconteceu. E, claro, é muito melhor do que também tentar apagar esse passado ou jogar tudo para debaixo do tapete, já que isso incomoda muito as pessoas que continuam ocupando esses lugares de privilégio, não é? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.